Olá, meus caros. Conforme prometido, estamos aí com Gospel News. Gospel News voltando depois de ser um canal, depois de ser censurado pelos religiosos do mundo gospel, por cantores, pregadores, por igrejas. O Gospel News volta ao ar, agora na sua versão original, na versão programa ou live no qual a gente traz as informações e comenta. Esse é o Gospel News. Para quem não sabe, isso eu fazia desde 2018. O primeiro Gospel News foi em 2018. Não está em nenhum canal, são 50 programas que eu fiz em 2018. E em 2019 tentei fazer no canal Bruno G News, pode ver lá que tem algumas lives lá. Mas eu não sei por que cargas d'água o YouTube começou a dar amarelo toda vez que eu fazia o Gospel News. Então parei. E agora tinha mudado o nome do canal para Gospel News, por conta da represália. Tive que mudar o nome, ou renomear o nome do canal. Então vamos para a versão do Gospel News, que vai ao ar aí perto do meio-dia, e à noite é o atualizando, conforme eu falei ontem. E já temos bombas do mundo evangélico. Agora eu fico pensando cá com os meus botões. Parece que esses famosos, essas celebridades, eles já fazem a pulada da cerca para virar notícia, para estar lá no Fuxico Gospel, para estar lá no site de notícia gospel. Acho que eles têm prazer de ver a pulada de cerca deles sendo noticiada. É um fetiche. Só pode ser, porque volta e meia a gente só acessa o Google Notícia, procura alguma coisa que tem a ver ou com pulada de cerca, ou com abuso, ou com isso, ou com aquilo. Olha, não está no gibi. Essa gente não está brincando de serviço, não. Agora é esse pastor aí, o tal do Neil Young. Ah, não, não é Neil Young, que é Nel Barreto. Neiel Barreto, acusado de pular da cerca, engravidar jovem e ainda propor o fim da criança, que eu não gosto nem de falar a palavra que começa com A e termina com T-O. Abo. Vamos lá, ainda tem mais essa gravidade. Né? Esses são os santos homens de Deus. Deus com letra minúscula. O mundo gospel foi atingido nesse domingo, ó, bom dia da Páscoa. Aqui, se for confirmada, confirmado, no caso, ainda é só um boato, um mugido de boi, mas vai saber, poderá expor um dos pastores considerados mais sérios e respeitados do país. Trata-se de Neil, eu não sei como é que eu vou pronunciar isso aqui, Neil Barreto, pastor da Igreja Batista Betânia. Nesse domingo, uma série de histórias publicadas pelo pastor Anderson Silva, o Anderson Silva lá, que vai ser aí deputado, que ajudou a turma do pastor Flávio Amaral, o pastor Anderson Silva, o pastor tatuado, que constantemente denuncia casos de adultério. Esse é o denunciador. Né? Será que esse camarada recebe algumas represálias? Acho que não. Só o Bruno. E constantemente denuncia casos de adultério de pastores nas redes sociais. Trouxe o curto depoimento de uma mulher feito através da caixinha de perguntas aberta pelo religioso. Nas postagens, a mulher diz que queria contar que foi ameaçada depois que sua cunhada teria engravidado do tal pastor Barreto e que ele chegou a propor que a mulher abortasse. Como eu queria contar a todos que fui ameaçado a não contar do tal pastor. Não tem provas, é a minha cunhada. E agora que estourou. E não foi por mim. E a minha filha é realmente dele. Epa! Porque acompanhei minha cunhada em tudo e ele pôs um aborto. E agora ele estourou. É pecado se eu abrir minha boca e contar tudo o que eu sei. Essa pergunta foi feita ao pastor Anderson Silva Leia. Vamos ver aqui. Pena que não tem como mostrar nessa plataforma. A hora que eu tiver a outra plataforma liberada, a gente vai mostrando. Porque tem uma outra, mas trava. Então diz assim, você pode encontrar lá no Instagram do Anderson Silva. Pergunta, como eu queria contar para todos que fui ameaçada a não contar do pastor Neil. Não tenho provas, é minha cunhada.
Aí ele colocou, assim como tantos pastores no país, ele se acha o todo-poderoso, que silencia o povo de Deus ao braço de ferro. Graças a Deus que a máscara dele está caindo. A outra mensagem, agora que estou, não foi por mim, e a filha é realmente dele, porque acompanhei minha cunhada, ou seja, a filha da cunhada é filha dele mesmo. Meu Deus, disse o Anderson Silva. E ele propôs aquilo, e agora que estourou é pecado abrir minha boca e contar tudo que eu sei. O pastor Neel propôs aborto. Você tem por obrigação falar e proteger a igreja de Jesus dos lobos que destroem vidas. Olha, o Anderson Silva, ele pelo menos, apesar de ser todo tatuado, ele respeita a esposa. Isso é de grande valia. E respeita os seus filhos. E é um combatente aí com esses erros no sistema religioso. Inclusive, ele foi processado pela pixeira, a senhora Renata Carvalho, a senhora do Pix, porque ele disse que ela estava fazendo coisa errada. Então, agora, esse pastor aí, que eu nem sei quem se trata, mas é de alguém renomado da Igreja Batista Betânia, e que fez um filho aí com alguém e ainda queria que essa mulher tivesse ou fizesse o aborto. São esses pastores da família. Não, os outros não podem fazer aborto, mas quando acontece comigo, eu sou o primeiro a cogitar essa possibilidade. Eu já tenho um nojo de aborto, Bruno. Isso é um absurdo, fazer um mal com um indefeso. Se não quer ter o filho, se não quer assumir, deixa o filho nascer, dá para o outro cuidar e pronto. Porque é uma vida, é um assassinato. Independente se é de adultério ou não é de adultério, a criança não tem culpa. Mas para você ver como é que anda esse mundo gospel, que podridão. Cada vez mais que eu vejo essa notícia, eu tenho até acho. Eu sigo o pastor Anderson Silva, eu vejo que ele posta muitas coisas interessantes. No começo, fui até um pouco contra ele, porque ele fez até tatuagens depois de convertido. Eu não acho muito legal, somente tatuagem no corpo todo. Mas, entre a tatuagem e os adultérios e os desrespeitos, as imoralidades dos santos sem tatuagem, eu vou ficar com o Anderson Silva. Porque, colocando na balança, qual que é o pecado maior? Se existe pecado na tatuagem, é contra o próprio corpo. Agora, a prostituição é contra o corpo de outrem, além do seu próprio corpo. E além da hipocrisia, porque se é um ímpio, se é uma pessoa que desviou do caminho, uma pessoa faz tudo bem. O problema é pastor fazendo o que faz e outra, não confessando, não reconhecendo o seu erro, continuando a pregar como se nada tivesse acontecido. Como o caso que o Wellington Matos está falando lá no canal dele, da Isa Reis. Ela confessou, veio a público, tal, mas continua com a agenda, continua pregando. Será que não vai ser disciplinada? Deveria ser, na verdade. É assim, é esse mundo gospel que dá nojo. Agora nós vamos para outra notícia também, que eu já até citei indiretamente, uma notícia já da semana passada, assim, diz a manchete. Justiça manda leiloar megatemplo da Igreja Mundial do Valdemiro Santiago, o homem aí do chapeludo. Nessa quinta-feira, na quinta-feira, dia 14 de abril, a Justiça de São Paulo determinou o leilão da sede da Igreja Mundial do Poder de Deus, localizada em Santa Amaro, na zona sul de São Paulo. A ordem foi por conta de uma dívida de cerca de R$ 409.800 do imóvel que atualmente está desocupado. A aquisição do apóstolo Valdemiro foi inaugurada em 2014, possui 46,8 mil metros quadrados, é capacitado para receber cerca de 20 mil pessoas. O edifício de 5 pavimentos tem 813 automóveis e 162 motos, ou carro, no caso. Pode caber 103 automóveis e 162 motos. Segundo o juiz Luiz Fernando Guerra, responsável por atender um processo movido pela empresa Quima Conseco Construção, Serviços e Comércio, o imóvel é avaliado em, página vocês, 33.400.000 reais. Maravilha. De acordo com o UOL, a Igreja Mundial contratou a Guima Conseco
em 2017 para prestar serviço de limpeza e controle de pragas e limpeza de caixa d'água dos templos do Brás, sede da Igreja e de Santa Mágoa, a subsede. Porém, após 2 anos, quando se instalou uma crise financeira na instituição, a igreja não pagou 3 parcelas do contrato. Um valor atualizado que inclui correção monetária, juros e multas, chegou então a quase R$ 410 mil. A igreja não vive um bom momento e já é alvo de uma série de cobranças judiciais por dívidas. A defesa argumenta que o fechamento das igrejas durante o período da pandemia da Covid agravou a situação. O Valdemir não ofereceu a semente santa do feijão, ficou conhecido aí como João Pé de Feijão, Chapelão Pé de Feijão, que dizia que o feijão milagroso curava todo mundo, curou tanto que até o irmão dele faleceu. Será que o irmão dele não fez lá o pé de feijão e ia ser próspero? Pai, vocês, os absurdos que sucede por aí. Só que o Chapeludo não vai estar falido. A empresa gospel, chamada de igreja, pode até falir, mas ele jamais. Ele tem os meios dele. E outra, dificilmente também se fale. Dificilmente. Eles têm os meios. Até o fato de dizer que está falindo, é para o povo ter pena, é para a justiça ter pena, não cobrar muito, é uma jogada. Ele que, segundo informações que a gente trouxe no vídeo anterior, no ano de ontem, tem aí uma multa aí, não sei, não vamos suspeitar mal, mas no mínimo, um pouco diferente a coisa ali, coisa assim meio inusitada. Então, essa foi a segunda notícia do nosso mundo gospel. Gospel News no ar. Apresentação, produção desse que vos fala, Bruno Chico. Assim que eu fazia as aberturas do Gospel News. Bolsonaro manda flores. O velório do general Newton Cruz. Faleceu o Newton Cruz. Olha só. O general tinha 97 anos, faleceu de causas naturais. Já é outro general, não sei que era. Vamos ver se a gente encontra aqui uma notícia interessante do mundo gospel, que agora é mundo gospel. À noite já o assunto é diversificado, é atualizando. Eu vou dar uma melhorada aqui, vou trazer uns assuntos não tão polêmicos, porque geralmente eu trago muito assunto pesado, né? Vamos dar uma aliviada. Aí quando você vai dar uma aliviada, você vai para onde? Você vai para uma fonte que não dá tanto problema assim, ou seja, não dá tanta notícia pesada assim. Tem umas notícias de arqueologia, de coisa interessante, e aí a gente sai do fuxico, a gente vai para o Gospel Prime. Olha, já gostei aqui, vamos trazer essa daqui que é um pouquinho de política, mas que é interessante. Será que é no Brasil isso? Vamos ver. 90,3% rejeita parentes de pastores em cargos públicos sem qualificação. O Gospel realizou uma enquete em sua conta no Twitter para saber como os fiéis veem a influência de líderes evangélicos no governo, tendo como ponto principal a indicação de parentes para cargos públicos. Para a enquete, o portal perguntou, na sua opinião, pastores podem indicar parentes para cargos públicos sem qualificação técnica? O objetivo era entender a percepção dos fiéis quanto à chamada meritocracia que chegou a ser bandeira do governo Bolsonaro no início do mandato e atualmente não é. Bolsonaro pratica mais do mesmo. Enfim, lembrando que tanto o portal Gospel Prime e muitos que seguem esse portal, eles são bolsonaristas. Estão falando aqui uma verdade. Ao todo participaram da enquete 175 pessoas, que a grande maioria respondeu não, que um pastor não poderia indicar parentes para cargos públicos e sem qualificação técnica necessária. E 3,3 sim. Embora as enquetes não tenham peso científico, já que os dados são coletados sem critério, ainda assim elas podem mostrar um pouco da percepção dos fiéis diante da influência que os evangélicos conquistaram na política nos últimos anos. O povo na internet, que não é um analfabeto de tecnologia, esse povo ainda tem posicionamento coerente, correto, mas aqueles que são fanáticos, um partido, um político, eles não estão nem aí, para eles está tudo certo. Tanto quem eles querem que esteja no poder, que é o defensor da família, que é o defensor não sei do que, está tudo bem. Só que os defensores da família estão fazendo essas coisas aí, como nós dissemos no começo. Sou contra o aborto, mas se precisar, eles fazem. Sou contra
corrupção, mas se precisar fazer a corrupção, eles fazem. Agora, não sei se tem cabimento no cargo público você indicar lá o seu parente para estar lá, fazer o pé de meio com o seu parente. Principalmente se esse parente não tem conhecimento nenhum. E quando não se fala de capítulo de empregos, supostos empregos criados, e quando não se fala de empregados fantasmas, que acontece muito. Ora, tem pessoas que cheguei a conhecer que só iam bater ponto numa prefeitura, numa Assembleia Legislativa, no Congresso, e não trabalhava. Me ganhando. Mas o quê, né? Uma loucura. Agora, outra notícia para fechar, até porque um pouco anasalado aqui, se eu começar a falar muito, vai piorar. Mudança de tempo, a gente vai sofrendo um pouco. A Rússia pede ajuda para o Brasil para não sofrer sanções no Banco Mundial. O que o Paulo Guedes vai fazer? A Rússia pediu apoio ao Brasil no Fundo Monetário Internacional no Banco Mundial, tentando evitar as sanções impostas pelo Ocidente em resposta à invasão à Ucrânia. Através de uma carta obtida pela agência de notícias Reuters, olha aqui, o ministro das Finanças russo, Anton Siluanov, escreve ao ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, pedindo o apoio do Brasil para impedir acusações políticas e tentativas de discriminação em instituições financeiras internacionais e fóruns multilaterais. Nos bastidores, uma iniciativa está em andamento no FMI e no Banco Mundial para limitar ou mesmo expulsar a Rússia de processos decisórios, afirmou Siluanov no documento. Apesar do Brasil ter votado a favor de resoluções contra o regime russo na Organização das Nações Unidas, o governo segue uma estratégia de tentar evitar críticas diretas para aliviar possíveis impactos econômicos, sobretudo no setor agrícola. Será que o Brasil agora não vai ajudar a Rússia? Vai. Mas a Rússia não é comunista? Não, não é. Não. O Putin, ele é conservador. O Putin, que está fazendo tudo que ele está fazendo aí, exatamente por quê? Porque ele está com um problema lá no órgão genital dele. Pega um problema no órgão genital dele, aí não furunfa mais, ou está próximo para morrer, aí o Satanás toma a cabeça dele para se vingar, para extravasar a ira, a frustração dele em pessoas inocentes, tirando vida de crianças, adolescentes, etc, etc. É uma loucura, disputa por poder, por dinheiro e por conta de frustração. Aí o governo santo de Deus, do Messias, do mundo evangélico e dos brasileiros, vai apoiar o santo Putin, que disse que o comunismo foi criado por Jesus, que Jesus era comunista. E o Bolsonaro defende ele. Então o Bolsonaro não é comunista? Tá ok? Tá ok? É o quê? Essas contradições da maravilhosa direita hipócrita é brincadeira. Não estou aqui para defender uma bandeira ou outra, ou partido. Eu só estou para analisar como que está a coisa. Você que acha que existe direita e esquerda, você nunca existiu e nunca existirá. Estando no poder, eles querem dinheiro. Só isso. Só dinheiro. Se não tiver, eles não estão nem aí. Eu não tenho essa de ser contra governo, seja de Bolsonaro ou de Lula. A minha questão é comentar o governo, comentar a política. Como que um camarada, vocês têm que pensar assim, deixar de ser fanáticos, seja de qual partido vocês forem. Como que um camarada dá um discurso lá em 2018 dizendo que não queria saber de China, de Rússia, que não ia ter tomar lá da cá, não queria saber do petistas ou esquerdistas, faz justamente o contrário durante 4 anos. Coloca o Valdemar da Costa Neto, na realidade, coloca não, ele foi para o partido do Valdemar da Costa Neto, que é acusado lá do petrolão, daquela corrupção do PT, petista. Ele coloca ministros do PT no governo, como Aras, enfim. E ele defende Rússia, defende Vladimir Putin,
O que vocês querem com isso? É que vocês não têm uns alunos? Ah, mas ele tem que ser diplomata. Claro, tem que ser. Mas só que ele não tem que defender um lado. Ah, mas ele está fazendo isso por conta do agronegócio, para o Brasil não perder com a Rússia, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele vai defender a Rússia para depois receber represália dos Estados Unidos? Porque o mundo é globalizado. Você não pode estar defendendo um país contra um outro. Porque alguém vem para cima de ti. Enfim, é muita incongruência. E não é só o governo dele, todos os governos que nós tivemos no Brasil foi dessa forma totalmente errônea, totalmente anticristã, para não dizer outra coisa. Então você percebe duas notícias. Aquele caso que nós tivemos, por isso foi feita até a enquete ali do Gospel Prime, do pastor Gilmar, e aquela prática de lobista, foi tirado do governo, foi tirado, tudo bem, foi tirado, mas não quer dizer muita coisa, porque ainda existe. É isso aí que a matéria do Gospel Prime falou, fez a enquete, de colocar parentes, aquela coisa toda. Fazer o puxadinho. O próprio Bolsonaro colocou os parentes tudo dele na política. Colocou os filhos que ele teve com outras mulheres, só não coloca a filha, porque a filha é de novo. Se a filha fosse maior, eu tinha colocado também. Colocou a ex-mulher, né? O camarada está no terceiro casamento, diz que é de família, mas está no terceiro casamento. E agora defende da Rússia, enfim. Aí o povo vai, não, mas ele tá... É, claro, só que o meu querido, você pode defender o lado bolsonarista, dizendo, não, porque ele está sendo democrático. Eu entendo esse lado, só que ele disse num discurso de campanha em 2018 que ia ser contra a Rússia e China. Ora, então não diga, porque ele aí fica como um hipócrita, fica como um mentiroso. Tudo que ele falou em 2018, se você pegar o que ele disse e você comparar com a gestão dele, você percebe que ele fez tudo o contrário. Enganou o povo na casca do ovo. Então tá aí a manifestação. Eu sei que quando eu falo de política muitos não gostam, não é o meu pensamento, né? Não sou politiqueiro, eu não tenho partido de estimação, não tenho política de estimação, e o que é certo é certo. Podia ser qualquer um outro, Ciro, Lula, que falasse uma coisa, eu estaria comentando, porque quando a gente fala depois, vai ser comunista. Quem que é comunista defendendo a Rússia? Vladimir Putin nessa guerra. Quem que é? Ora, a Rússia não é comunista? A Rússia é capitalista? Esse povo parece que não tem conhecimento, parece que não tem. Ô, meus caros, aí foi o Gospel Prime em todas as configurações de como que é o formato do programa, notícia e comentário, às vezes uns comentários agudos, mas eu vou evitar um pouco de política aqui, porque vai ficar um atualizando. Porque senão dá muito problema, né? Eita. O povo vai, eu vou me desinscrever do teu canal porque você falou do meu mito. Se desinscreve, querido. Você não está preso aqui, não estou te prendendo aqui. Você não dá nem um centavo para mim. Aí eu vou me descrever porque você falou do Lula. Se descreve, querido. Você não está amarrado aqui. Ninguém é obrigado a estar aqui comigo, ouvindo a minha live. Se tivesse 0 pessoas, eu estaria fazendo a live do mesmo jeito. Até porque eu gosto disso. Ok? Um abraço. Boa tarde. E até a próxima. Até eu atualizando. Tomara que eu esteja um pouco melhor aqui da minha situação nasal. Da congestão, não. Do congestionamento nasal. Congestão. Coisa do interior. Abraço.